Eu sou advogada, mas também sou escritora e sou super nerd. Tô aqui, ó, meu café esperando, falando sobre o que, galera? Sobre Jornada do Herói. Que raios é isso? O Joseph Campbell identificou uma estrutura que reprisava ou ecoava nas histórias desde a era mitológica até os dias atuais. E o que é isso? Essa estrutura ele chamou de monomito, que é a teoria da jornada do herói. Eram passos ou chaves básicas que aconteciam nessas mesmas histórias e se repetiam sempre. Então, ele elaborou uma teoria e elaborou também, sistematizou, na verdade, né, essa estrutura que já estava presente e escreveu um livro que chama O Herói de Mil Faces. E é um livro fabuloso, ele é o principal elemento lá, né? É o magma do nosso curso, e é sobre ele que foram construídas outras aulas. As outras aulas estão aqui no canal do YouTube e desde agora vocês já estão super intimados e se inscrevendo, porque eu não vou ficar falando sozinha. Vão se inscrever no canal do YouTube porque eu não quero ficar falando sozinha sobre escrita. Ouviram? E é isso aí, Breno. Ama a jornada do herói. Lembrei até das aulas da Mônica no curso de cinema de animação da UFPEL. É exatamente isso. Não, eu não tô brincando. Eu consegui. A parada é a seguinte, gente. Tá cheio de livro aqui, um monte de livro na minha volta, mas eu não consigo organizar, porque vocês sabem como é que é a vida. Nem todo escritor é desorganizado, mas já é um lugar comum na ideia do escritor. E como vocês imaginam que seja a sala de um escritor, cheio de livro pra tudo que é lado, um monte de caneca empilhada, exatamente que é assim. Então eu queria mostrar pra vocês, mas eu identifiquei a jornada do herói em vários quadrinhos da Turma da Mônica. E a gente vai falar sobre isso, porque é uma estrutura bem simples, pode ser resumida em alguns passos básicos. E também vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, que é muito foda, é o Story. E ele se aplica, foi escrito para basicamente falar sobre roteiros de cinema, novelas, roteiros de cinema, séries e programas de televisão. Mas ele é tão maravilhoso o que ele escreve, porque assim, a galera acha que tive uma ideia, eu vou escrever um livro, né? Aí você senta pra escrever e simplesmente fica uma porcaria, não fica nada daquilo que você queria que ficasse. Por quê? Porque faltou um pouquinho daquilo que o Robert McKee fala, que é a forma, não é só o conteúdo. Então tem que ter as duas coisas, tem que ter forma e tem que ter conteúdo. Porque se falta a forma, o negócio fica desmoronado. É que nem bolo, quando você tem aquela expectativa, tá com cheiro bom, mas aí sai do forno e ele faz mesma coisa. Então, não basta só o conteúdo. E também não basta ter sua forma, cara. É muito foda, sabe? Escrever, tem encadeamento lógico, uma ótima linha de raciocínio, sabe fazer uma boa estrutura, sabe construir uma linha, mas não tem conteúdo. Aí também não dá. E essa jornada do herói, ela é justamente para isso, pra unir o útil ao agradável e trazer um pouquinho de cada coisa. Ensinar como que a pessoa ela pode trazer conteúdo para dentro da história, porque nas duas primeiras aulas a gente já viu os porquês, já viu o que, já viu o como, desculpa, a gente já viu o como e já viu o porquê, e nessa aula a gente vai ver o que, entendeu? Então, forma, conteúdo. As duas primeiras aulas a gente fez uma viagem fantástica, como que o escritor pode fazer um mergulho nas suas próprias sombras, no seu próprio desconhecido, para descobrir o porquê ele vai emergir lá daquele mundo desconhecido, trazendo a sua verdade, trazendo os seus valores consigo, e ele, né, a pessoa vai se tornar um senhor de dois mundos, aquele que é capaz de mergulhar dentro de si mesmo e trazer suas verdades para colocar num livro e torná-las disponíveis para o mundo. Legal, né? E essas foram as duas primeiras aulas. Nós falamos sobre isso, falamos sobre linguagem simbólica, sobre semiótica, falamos como funciona a atribuição de sentido, a regra geral do escritor, a lei geral da atribuição de sentido, como é que funciona aquela rodinha, aquela espiral dentro da jornada do herói que leva ele
lá sobre o que Nietzsche falou, né? Super-homem versus homem, desde a base onde ele é tomado pelos seus instintos, pelo medo, ele começa na obra em preto, vai ascendendo naquela espiral, passa pela obra em branco até chegar lá no topo, onde ele finalmente conclui a sua obra em vermelho, que é o domínio completo da consciência, é aquele lugar, a apoteose, a catarse, onde ela finalmente encontra o seu maior inimigo, a sua prova. Ele ganha, ele vence essa prova lá dentro do mundo desconhecido e ele recebe por isso um reconhecimento, um tesouro e uma última bênção recai sobre ele para que ele possa retornar ao mundo da maneira como ele conseguir, é claro, porque os monstros irão persegui-lo. Ele será perseguido até a saída deste mundo desconhecido. E ele terá que escapar de lá com vida. Para isso, ele pode até ser que ele tem que roubar o tesouro, roubar o elixir para fugir daquele mundo. Por quê? Isso é, na verdade, uma leitura simbólica, gente, né? O Jung, o Joseph Campbell, ele fez essa leitura sobre o monomito, toda inspirada na psicanálise, né? Ele buscou elementos lá da teoria do Freud, do Carl Jung, e ele trouxe para cá para dentro, fazendo uma leitura simbólica dessa jornada. Por que o herói foge, né? E aí, o que acontece? O herói, ele sai, ele é obrigado a fugir. Por quê? Porque é como se a gente tivesse mergulhado dentro da nossa psique. E a gente coloca lá no inconsciente tudo aquilo que a gente não consegue lidar naquele momento, né? E pra gente escrever, a gente vai ter que dar uma abridinha nessa caixa de Pandora aí, né? A gente vai ter que dar uma mergulhada lá no inconsciente pra gente poder pescar aquelas verdades uma a uma, né? Uma a uma dessas verdades e trazer para colocar nos nossos livrinhos. E na jornada do herói acontece a mesma coisa, ele cai no mundo desconhecido que representa o inconsciente e ele vai lá e descobre uma verdade para ascender. Na verdade, é tudo uma questão de filosofia, né? Várias mitologias, elas nos explicam como isso acontece. Esse mito, ele se repete dentro principalmente da filosofia oriental, né? Dentro de nós existe uma joia. Dentro de todos nós só temos que atravessar as nossas próprias sombras para ter acesso a essa joia. Então, é a mesma coisa que se repete, porque o Joseph Campbell, ele se inspirou, é um livro fabuloso, ele fala de muitas mitologias, porque ele viveu entre culturas do mundo inteiro, né? E aí ele é um profundo conhecedor disso. Inclusive, foi esse cara, Joseph Campbell, que sentou com George Lucas e disse: seguinte, meu caro, seu roteiro de Star Wars tem que ser assim. Aí levou o Joseph Campbell lá pro rancho Skywalker e ensinou o George Lucas como fazer a jornada do herói. Então, se vocês forem observar, um dia eu vou fazer um review sobre Star Wars e Jornada do Herói. O que acham? E aí ele ensinou como fazia o passo a passo aí, Breno. Ensinou o George Lucas. E aí o que acontece dentro da jornada do herói, né? O herói, ele tem que entrar nesse mundo desconhecido, que é cheio de perigos, de monstros, de coisas horríveis, que é o nosso inconsciente. Então ele tem que fugir de lá. Por quê? Porque nós, assim como a gente, não somos capazes de lidar com todas as merdas que estão lá dentro ao mesmo tempo, né? A gente tem que pegar uma de cada vez para tentar entender, porque senão a gente... É uma questão de sanidade, manter a sanidade. Então o herói, ele tem que fugir. É exatamente essa a leitura simbólica que se faz. Ele abandona esse mundo desconhecido. Não vou fazer, tá combinado? Vou fazer uma leitura aí de Star Wars e Jornada do Herói de acordo com Joseph Campbell. Ó, tá combinado. E aí o que acontece? Ele tem que fugir desse mundo desconhecido porque ele não tem capacidade para lidar com tudo ao mesmo tempo. E os monstros vão atrás dele e então ele vai deixando coisas para trás. Coisas daquele mundo que são as coisas que a gente não consegue entender, que a gente não pode carregar para fora do inconsciente. Só uma coisa de cada vez. E aí o herói, ele sai desse mundo desconhecido e entra no mundo ordinário de novo, levando consigo apenas um tesouro. Ele vai ter que dividir com o mundo lá de cima, com o mundo ordinário, o mundo do qual ele saiu, né? E agora ele retorna, porém diferente, uma pessoa diferente que tem coisas para dividir, um pouco mais sábio, um pouco mais consciente de si.
para enfrentar não só os monstros do seu mundo ordinário, mas sabendo que ele conhece o caminho para o outro mundo, para o mundo desconhecido. E ele se torna, a partir desse momento, o senhor de dois mundos. Aquele que transita entre o mundo ordinário e o mundo desconhecido. Aquele que é capaz de falar os dois idiomas. Ele é uma figura que, assim como a vida é transitória, ele transita entre esses mundos. Então, ele é capaz de conhecer as verdades e falar a língua daqueles que estão lá. Legal, né? Então, a nossa terceira aula, a gente vai trazer a construção em camadas das personagens da jornada do herói. E a gente vai aprender a arquetipagem de heróis, os arquétipos, né, que estão lá dentro, e vai ter umas dinâmicas muito loucas, de acordo com... Vocês já ouviram falar do Red Book, do Carl Jung? E a gente vai fazer dinâmicas exatamente como está lá no livro dele, para vocês descobrirem a verdade que existe no inconsciente coletivo. Não só isso, a gente vai poder observar outras coisas. Por exemplo, como construir o arco e como os sentimentos eles estão ligados. E a gente vai precisar um pouquinho de matemática também para saber como fazer os gráficos senoides, né, dos arcos das personagens. A Jaque, é isso aí, assim. Oi, eu tô vendo a Jaque. Que legal. Eu tenho uma caneca de mim mesma. Vai ter estúdio, vai ter música, vai ter café, vai ter bagunça de gatos, vai ter microfone, vai ter luzes estroboscópicas piscando para todos os lados. Um beijo, jornada do herói escritor. Onde é que encerra essa live, hein?